E aí, tudo bom? É o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar quanto de dividendos eu vou ganhar com minhas 46 cotas do Fundo Imobiliário Gari 11, beleza? Então eu vou mostrar aqui um pouco para ver como é que ele está hoje, algumas partes do relatório, e lá no final eu vou comprar algumas cotas dele na prática, beleza? E é o seguinte, ó, acompanha esse vídeo aqui para você não perder nada, tá? E caso você não me conheça, né, meu nome é Pedro Cavalache, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal que eu falo de investimentos, beleza? E é o seguinte, ó, a meta desse vídeo aqui é chegar em 46 likes, porque eu tenho 46 cotas, então tem que ser 46 likes, beleza? Então, ei meu filho, me ajuda aí na meta, vá, curta esse vídeo, porque assim você me ajuda e também me motiva a sempre estar trazendo conteúdo aqui pro canal, beleza? Então, sem mais delongas, né? Deixa eu dar um golinho aqui no café e aí a gente vai ver aqui como é que o Fundo Imobiliário Gari 11 está hoje lá no Status Invest. Bora ver alguns indicadores dele, beleza? Então se liga só. Aqui no Status Invest a gente vê que o preço fechou em R$ 8,71. A gente vê que os últimos 12 meses ele pagou 11,96% de dividendos e o melhor disso é que ele pagou muito dividendo e também se valorizou nos últimos 12 meses. Então isso é um ponto bem interessante. E descendo aqui, a gente vai ver outros indicadores. Por exemplo, o P sobre VP, que é de 0,96. Então ele ainda tem aí uma margem de 4% de desconto, né, em relação ao seu valor patrimonial. Ele tem um pouco em caixa aí, ó, 0,54. E isso também é um ponto bem interessante, porque significa que o fundo imobiliário está usando o seu patrimônio ao todo ali, né, não tem nada guardado. E o número de cotistas é 354 mil. E isso é um número bem interessante. Ele vem crescendo muito nos últimos tempos. E descendo aqui a gente vai ver os dividendos que ele pagou ao longo do tempo. Esse em verde é de 2025 e a gente vê que ele vem pagando um total aí de 0,083 desde o começo do ano. E se eu colocar nos últimos 5 anos e agrupar por ano, a gente vê que se ele continuar pagando 0,83 até o final desse ano, ele vai ter pago aí próximo um total de 2023, o mesmo que pagou em 2022, entendeu? E uma coisa que a gente vai ver no relatório já já é essa questão de dividendos, porque se ele aumentar, pode ser que ele pague mais do que 2024 e isso é um cenário bem interessante e é o melhor cenário para nós cotistas. E sinceramente, qual é o investidor que não gosta de ganhar rendimentos, né, mais dividendos, principalmente se for isento de imposto de renda, né? Então, é interessante que ele aumente, mas também temos que lembrar que ele já pagou em torno aí de 0,90 e pouco por cento ao mês. Isso já é uma coisa bem alta. Mas a gente vai ver aqui no relatório dele, como eu falei, uma coisa bem interessante que ele pretende aumentar. Se liga só. Essa parte de distribuição do resultado é uma parte do relatório. E essa parte em azul que eu marquei, a gente vê o seguinte, ó. Ele diz o seguinte: divulgamos um novo guidance de dividendos para o primeiro semestre de 2025. Com uma projeção de rendimentos entre 0,083 e 0,09 por cota. Então, basicamente, aqui a gente vê que o fundo ele pretende aumentar de 0,83 para 0,9. Então, pode ser que isso aconteça, e se acontecer, bom para nós, né, que temos cotas, mas também pode ser que não aconteça. Isso também eu acho que não influencia muito, né, até porque, como eu falei, o que ele vem pagando já é próximo a 1% ao mês, então isso já é um pouco interessante. Um pouco não, na verdade, muito interessante. E um dado aqui que eu gosto de estar olhando nos relatórios é a distribuição de rendimento, que no caso é aquela tabela do fluxo financeiro. Se liga só. A gente vê aqui no mês de abril, que é essa coluna em azul, que ele vem tendo os seguintes resultados. Teve um total de receita de 14 milhões, um total de despesa de 2 milhões, e lá no final a gente vai ver o resultado líquido, que é o que? Vai pegar o total de receita e diminuir o total que ele teve de despesa. E basicamente esses 12 milhões foi o que eles distribuíram de dividendos, que a gente vê aqui, ó, distribuição de resultado. Eu basicamente gosto de olhar essa tabela porque a gente vê ao longo do tempo como ele está tendo de receita, se ele está tendo, o que é que está tendo um grande impacto, o que é que diminuiu, o que é que aumentou, entendeu? Então, não sei se você olha, mas se você não olha, comece a olhar porque esse é um gráfico bem interessante. E tá lá no relatório, todo mês eles estão soltando aí, viu? Fica de olho, porque assim se a gente vê alguma coisa que saiu fora da curva, a gente já fica meio de orelha em pé, né? E que foi isso aqui, hein? E rapaz, bora pesquisar? Aí você vai pesquisar para ver o que foi que aconteceu ali, tá? Então, preste atenção nesse gráfico, nessa tabela, porque ela é bem interessante. E agora aqui a gente vê um pouco mais sobre o relatório. Tem 39 imóveis, 100% dos contratos são atípicos, tem um prazo aí de aluguel de 12 anos e meio, então isso é ano pra bexiga, viu? Está diversificado aí em 14 estados brasileiros e tem um total zero de vacância, ou seja, todos os imóveis estão ocupados e isso é muito bom.
Agora, só uma coisa que me pega um pouco é esse número de inquilinos, que são apenas 6. Claro, poderia ser muito mais. Eu acredito que sim, poderia ser muito mais, né? Porque só 6 é um pouco menos, é um pouco de menos, né? Mas se pudesse aumentar ao longo do tempo, espero que sim, isso seria um ponto bem interessante para o fundo, né? Um ponto a melhorar, um ponto a melhorar, como se dizer. Beleza? E agora eu já vou te mostrar o quanto de dividendos eu vou ganhar com minhas 46 cotas do Gary 11, tá? Mas antes, um gole no café. E outra coisa é que se você não for inscrito no canal, né, já se inscreve aqui e clica no sino, porque todo dia às 12 horas eu tô colocando vídeo novo aqui no canal, beleza? Então se você não quer perder esse conteúdo, já se inscreve aqui. E também tem live, né? Oh, meu Deus, também tem live. Agora um golinho no café. E bora lá saber quanto foi meus dividendos. Como eu tenho 46 cotas, se eu multiplicar pelo dividendo de 0,083, eu vou receber aí um total de R$ 3,82. E que sinceramente, macho, não dá para comprar nada, né? Convenhamos, não dá para comprar nada. Eu acho que não dá para comprar nem um pão ali se eu for merendar hoje, né? Mas uma coisa que eu penso é no longo prazo. Então eu vou comprar cotas ao longo prazo para lá na frente ter uma receita, ter uns dividendos muito maior, beleza? Mas antes eu quero calcular aqui o número mágico, ou seja, que com apenas X número de cotas, né, que é o número mágico, com apenas os dividendos delas eu consigo comprar uma nova cota. Então vamos lá saber qual o Magic Number do Gary 11. Então eu peguei o preço de R$ 9,05. Isso é basicamente o preço ali do valor patrimonial por cota, né? Porque é o seguinte, hoje ele está abaixo, mas se ele voltar a subir de preço futuramente, eu vou ter que refazer essa conta. Então já estou pegando um número acima, no caso, né, o valor patrimonial por cota, como ele está lá em cima, eu já vou calcular com ele, que é para ter uma exatidão melhor. Até porque se a cota variar, eu tenho até esse preço de 9,5 como segurança, entendeu? E aí eu não vou precisar tá refazendo essa conta toda vez que o preço subir, beleza? Então eu pego 9,5 e divido pelo dividendo que ele pagou. Então a gente vê que eu preciso aí de 110 cotas, mas agora que eu tenho 46, né? Mas na verdade tinha, até porque eu vou comprar novas cotas agora. Ai meu Deus, é bom demais, cara, é bom demais. Bora comprar cota, bora. Mas antes eu quero saber se você já tem cotas, se você já investe no Gary 11. Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a tua história, beleza? Agora bora lá pro aplicativo da Rico para eu mostrar comprando na prática. Então aqui é o aplicativo da Rico e eu já clico aqui embaixo em bolsa. Clica em bolsa, aí clica aqui, ó, pesquisar ativo na bolsa. Pronto, cliquei e coloco o nome, né, Gary. E aqui já aparece logo em cima, ó, Gary 11. Clico nele. Logo em seguida eu venho em ofertas, porque eu já falei nos outros vídeos que eu gosto de estar olhando o preço que a galera está negociando, porque às vezes eu consigo colocar um preço abaixo do de mercado e eu consigo comprar cotas por um preço mais baixo, né? O famoso chorinho. Então é até uma frase que eu tenho aqui, uma mania na verdade, mas é uma frase que eu me lembro que diz o seguinte: quem não dar valor aos centavos, não dá valor ao milhão. Então, né, eu dou valor ao milhão. Pronto, aqui em ofertas eu vejo o preço e aqui eu vou subir a quantidade para ver quantas cotas eu consigo comprar, porque a gente vê que eu tenho R$ 86,19 e quanto eu consigo comprar com esse dinheiro, né? Que no caso aqui eu consigo comprar 9 cotas. E aí como o preço ali está R$ 8,76, eu vou editar de 8,77 para 8,76. Claro, não é uma diferença muito grande, né? Não sei o que, mas são centavinhos que eu não vou estar gastando, que vai estar dentro do meu bolso ainda, tá bom? Então eu acabo comprando aqui, quer dizer, editando para 8,76 e acabo comprando aqui como você vê, tá? E nesse print aqui, você já consegue ver que minha ordem ela foi executada, ou seja, eu comprei novas cotas a um preço de 8,76 e cara, isso é bom demais, tu é doido, mano. E é o seguinte, ó, eu pretendo chegar às 110 cotas que eu acabei de mostrar, beleza? Então, se você quer acompanhar essa jornada em busca das 110 cotas do Gary 11, já se inscreve aqui no canal e clica no sino, porque assim, quando o vídeo sair, o YouTube ele vai te notificar, beleza? E lembrando o seguinte, ó, na verdade, né, lembrando, né, se você chegou até aqui nesse vídeo, comentar aqui embaixo hashtag Gary11, porque eu quero saber quem realmente chegou, quem tá comigo até aqui, beleza? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, seja o que for, me fala nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Novamente, então é isso, obrigado e até o próximo.